Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao podcast da mineração, no canal da Mini Innovations aqui no YouTube, no nosso quadro Podcast da Mineração Apresenta, que tem o objetivo de apresentar canais, perfis, grupos de Facebook, do WhatsApp, que sejam com ideias inovadoras e que divulguem a engenharia, geologia, mineração para a sociedade, para as áreas e para toda o público profissional e também de educação. E essa semana estamos com nossos amigos aqui do podcast Ultramáficas, que, pessoal, muito boa noite, muito obrigado por vocês estarem participando. Boa noite. Boa noite, Johnny. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza, prazer é todo nosso. Pessoal, se vocês estão acessando aí o canal, não deixem de se inscrever, se você marcar o sininho aí para ver todos os nossos quadros anteriores. Já estamos no programa número 9, então já apresentamos muito pessoal aí, tá? E essa semana, como eu falei, estamos aqui com o pessoal do podcast Ultramáficas, estamos aí com a Eliane Cândida Lopes, que é geóloga recém-formada pela UniBH, que mora hoje lá em Belo Horizonte, o Jean Felipe, que é estudante de geologia da UniBH, residente em Patos de Minas, também o Leonardo Pego de Miranda Gonçalves, geólogo também recém-formado pela UniBH, que também mora em Belo Horizonte, e estudante de geologia também, todos da UniBH, o Lucas Oliveira Lopes, também residente em Belo Horizonte, que criaram aí o podcast Ultramáficas, que é um podcast sobre geologia, que possui como objetivo apresentar a ciência que é tão pouco divulgada, de maneira mais simples e objetiva possível, com vários assuntos do dia a dia, segundo eles, dos banais aos mais complexos. Pessoal, novamente, muito obrigado pela participação, tá? Deixa eu perguntar para vocês aí como é que surgiu esse podcast Ultramáficas. Primeiras formas aí para responder. Bem, inicialmente foi uma ideia concebida minha, né? Como que surgiu isso? É um sonho de criança meu ser cientista e divulgar a ciência. Quando criança eu via muito documentário sobre o planeta Terra, via documentário sobre vida selvagem, achava, puxa, que legal, né? Alguém estudou, aprendeu isso e agora está na televisão me explicando isso, né? Então, achava isso muito maravilhoso e eu cresci com essa ideia, né? Mas a gente vai crescendo, os boletos vão chegando, os sonhos vão sendo um pouco esquecidos, né? Até que eu comecei a fazer a faculdade e aprendendo e ficando apaixonada com a geologia, né, e a tecnologia também, essa associação, eu pensei, poxa, por que não falar sobre isso para as pessoas que, como eu, um dia buscou, né, sobre conhecimento mesmo, sobre ciência, entender por que está acontecendo terremoto, por que está acontecendo vulcanismo, acidente geológico, esse barranco de casa vai cair, não vai cair, como que acontece? E aí eu apresentei para os meninos, era um pouco viciado em podcast, até já ouvi o podcast da mineração, e eu falei, olha, o que vocês acham da gente fazer um podcast para falar sobre geologia da forma que a gente fala no dia a dia, que é uma forma mais interativa, com uma piadinha ali, uma piadinha aqui, né? E de forma mais simples, para que qualquer pessoa possa ouvir, qualquer curioso, qualquer pessoa da área possa ouvir, se divertir e aprender com a gente. As meninas, não, boa, vamos. Aí os meninos compraram a ideia e no ano passado, no dia 26 de fevereiro, a gente lançou o primeiro episódio, que foi exatamente sobre risco geológico. Minas Gerais tinha já decretado risco geológico em várias cidades. Então, vamos falar sobre isso, que a gente vai chamar a atenção da galera e o pessoal vai entender, porque o jornalista falar sobre risco geológico, ele não tem muito conhecimento sobre isso, ele vai fazer a leitura rápida e vai falar. Então, por que não nós, geólogos, que entendem sobre, explicar sobre isso? E aí, aconteceu. Lucas, quer seguir a fala da Eliane? Posso, claro. Então, depois que Eliane, né, pegou a ideia aí, junto com o Leonardo e o Jean, eles me encontraram, que eu estava em outra sala.
Aí, quando eles falaram, eu falei assim, aceito. E para gravar o primeiro foi meio difícil, por causa que a gente tinha que encontrar um lugar para gravar, a gente estava pensando como ia gravar primeiro. Lançar, no momento, era o de menos, né, Eliane? O que pegava mais era gravar. Ah, vai aparecer nosso rosto, não vai só as vozes, e por aí vai. Ficamos super empolgados em gravar o primeiro, aí estamos até hoje aí, gravando o podcast. Então, é, eu também sou estudante de geologia, né? Assim como o Jean. Acho que a gente termina esse semestre agora, né, Jean? Se Deus quiser. E assim, a minha paixão de geologia, tanto de saber como de levar para as pessoas, foi em uma aula de geografia, né? O professor ele falou sobre o curso, aí eu fui lá e peguei, dei uma pesquisada, comecei a gostar, entrei na faculdade. Aí fui o primeiro semestre, aí foi o segundo, foi o terceiro, foi indo. Hoje eu descobri que é uma coisa que eu gosto, entendeu? Porque as coisas nem sempre é certo, né, na geologia. Você tem que estudar, você tem que pesquisar para saber como é, né? E um erro pode acarretar várias coisas bem complicadas, né? Tanto de tanto de vida humana, né, como de desastres ambientais. Então, assim, é uma geociência top e difícil também, muito difícil. E você, Leonardo, como é que que você tem a dizer para a gente do podcast Ultramarcas? Então, gente, foi uma ideia inicial, assim, que a Eliane me trouxe, né? Acho que ela falou comigo até antes de falar com os meninos, falou assim, Léo, tô com um projeto e tal, o que que você acha? Eu falei assim, uai, a gente já era fascinado com podcasts, né? A gente ouvia muito Nerdologia, outros podcasts sobre ciência, e era um nicho que a gente tinha, né? Que a gente consumia muito, né? E a gente pensava assim, não, por que que a gente não faz, né, um podcast que seja nosso, do nosso universo, né? Porque depois que a gente começa no curso de geologia, começa a viver isso, você não consegue se desprender disso mais, né? Então tudo que você enxerga com seu olhar geológico. Chega a ser até chato, né? Porque quem tá de fora não consegue. Eu falei, vamos tentar, não tem por que dar errado, né? Aí a gente pensou num tema inicial, eu falei, já tem que falar de algo que tem alguma relevância no momento, né? A nossa ideia inicial era ser uma coisa leve, né? Ser um podcast leve que a gente conseguisse levar, né, a geologia para as pessoas de uma forma mais descontraída, sem ser muito pesada, porque a população em geral não está querendo saber, né, sobre escorregamento planar. As pessoas querem entender por que que cai, se vai cair, o nome daquilo ali. Então, muitas das vezes a gente brincava muito que a gente andava com uma enciclopédia, né, só para identificar as pedras para o pessoal. Mas é uma profissão muito bacana, é uma ciência bem abrangedora. Foi assim, foi muito bom a experiência. A gente está tendo um feeling bacana das pessoas. O podcast está crescendo muito, sabe? Mais do que a gente imaginava. Nós já vamos fazer quase um ano já de podcast. A gente já está começando a colher os frutos disso. Então, assim, está sendo incrível a experiência. E você, Jean, o que você tem a dizer para a gente do podcast Ultramarcas? E por que o nome Ultramarcas? Bom, Ultramávicas, eu acho que, tipo assim, os meninos eu acho que podem falar melhor por mim, mas já eu explicando, o que acontece? Ultramávicas são rochas, né, que da coloração escura. Aí os meninos falam que eles, eles são os pessoal mais escuros, né, pessoas pretas, porém tem eu, que sou mais branquinho, sou aquela mínima concentração de quartzo que existe na rocha e forma a gente, sabe? A gente, essa rocha,
que está divulgando as geociências para todo mundo. E, bom, a iniciativa do podcast, para mim, trouxe uma visão mais tranquila de ver a geologia, sabe? Não só para mim, mas do jeito de, né, divulgar a nossa ciência, porque é muito difícil ficar só lendo matéria, com termos técnicos muito, né, muito pesados, muito específicos. E, né, eu e os meninos, a gente sempre, no nosso papo, né, assim, comentando sobre as matérias, a gente sempre se divertia, fazendo, ai, olha esse tema aqui, lembra de tal anime que a gente todos assistiam juntos, sabe? E, né, como os meninos já citaram, esse nosso papo, que tanto envolveu a gente assim, que uniu a gente, deu essa ideia de a gente começar a gravar essas conversas nossas, que talvez alguém possa se identificar também, sabe? Porque, com certeza, eu, tipo assim, creio que não só nós a gente pensa desse jeito, vê tal referência desse jeito, e o podcast está sendo um desafio muito bom para nós, está sendo um desafio produtivo, né? Está trazendo frutos bons para a gente está conhecendo pessoas que estão surpreendendo a gente demais, sabe? É uma experiência que está sendo única para a gente. E é muito bom divulgar a ciência que a gente tanto gosta, né? É muito bacana isso que vocês falaram, né, sobre essa criação de podcast, porque é muito importante a gente levar, é uma nobre arte mesmo você levar conhecimento, né? Ainda mais dessa forma descomplicada que tem o podcast Utamáficas. Um dos áudios que eu mais gostei de ter assistido, eu ri bastante, foi o de Fontes Termais, que falou lá sobre, mas não é só H2O, vinil natural, medicina natural. Eu adorei aquilo ali, escutei várias vezes, porque a gente estuda essa área, pode falar que é ciência, engenharia, tem muitos termos técnicos chatos, às vezes que não entende, e trazendo nesse formato, todo mundo começa a entender, né, que aquilo ali é uma ação da geologia, tem toda a geologia ali atrás, ver também o que eu falo muito aqui, ver o que a participação da geologia, da mineração, da engenharia na sociedade. Eles estão tão próximos e não sabem. Então, levando esse conhecimento, como a Eliane disse, né, de uma forma simples, bem legal, como o Jean disse, um bate-papo descontraído, é muito legal. E quando já pegando o gancho disso que a gente está falando, qual a importância que vocês veem assim, como estudantes e recém-formados? Qual a importância da geologia para a sociedade? Nossa, Johnny, eu vou começar, já que eu fui a primeira da outra rodada. Pode começar. Assim, o podcast ele está sendo ótimo para a apresentação da geologia, até mesmo para nossas próprias famílias e amigos, porque a pessoa vê a gente estudando, a pessoa fala, nossa, você fica o dia todo estudando pedra, né? Há várias coisas sugestivas quando a gente fala pedra, né? E aí, fala, pedra, o que você está fazendo lá? Pois é. Não é rocha. Aí tem amigo meu que fica já me zoando, fala assim, eu vou falar pedra. Eu sei que não é, que você já me falou, mas eu vou falar pedra para te irritar. Né? Então, eu já joguei isso, já caiu por terra, a pessoa fala pedra perto de mim, eu já fico já tranquila, não agrido mais ninguém, já não xingo, eu falo ok. E foi bom para mostrar para a família e para os amigos qual que é a atuação de geólogo, qual que é a minha futura atuação e qual que é a minha atual atuação dentro da sociedade. Né? Então, não é só terremoto, vulcanismo, que são eventos muito grandes, que são os mais notados atualmente, né? Mas também, poxa, é um barranco que deslizou ali, por que deslizou? É uma água termal, por que a água quentinha daquele jeito? Por que está curando ali minha artrite, minha artrose, essas doenças de perna? O que está acontecendo? E qual que é a história dentro disso, através disso, né? Como, minha mãe às vezes me pergunta, como, Eliana, que você estuda,
você sabe o local que tem ouro. Eu não entendo. O local que tem diamante. Então, assim, não tem como parar e ensinar minha mãe uma tabela geológica. Sem noção, sem condições, né? Então, através de pequenos assuntos do dia a dia, né, a gente consegue ir plantando esse conhecimento de pouco a pouco, né? Também a nossa intenção não é dar aula, é fornecer ali um foguinho, né, para a pessoa, nossa, gostei disso, eu vou atrás, vou buscar mais e tal. E outra situação também é que quando eu quis começar a geologia, a minha única fonte na época era o guia do estudante e um vídeo de YouTube de um geólogo falando que tinha que aprender software. E eu não tinha muita informação, né? Então, com isso, as pessoas que têm interesse, que quer saber o que é geologia, que achou legal, ela vai ter mais acesso para entender do que se trata, o que é que estuda, como é que é, né? Então, acaba sendo o primeiro passo para essas pessoas que têm interesse, para curiosos, né? Que está ali, só escutei falar, quero saber mais e tal. E o podcast é importante para isso, para ser esse primeiro acesso tanto para pessoas próximas a gente, como para as pessoas que tiverem interesse também. Lucas, quer continuar também? Na mesma sequência? Claro. Um dos, né? Eu lembro até hoje, uma das primeiras coisas que tanto entramos em comum, né? Foi o modo de transmitir a mensagem, né? Não adianta você encher aquilo ali de palavras técnicas e quem é que vai escutar o podcast nem sempre é um geólogo, é um engenheiro, entendeu? É alguém que sabe essas palavras técnicas. Então, assim, foi um dos primeiros quesitos que a gente fez, né? Que os meninos fizeram e a gente entrou em consenso. Toda vez que a gente vai montar o roteirinho para poder gravar o podcast, a gente sempre dá uma lida para ver se tem alguma palavra técnica, se essa palavra técnica pode ser até mesmo substituída por outra de mais fácil compreensão, entendeu? Então, assim, é levar a língua geológica para a população, mas numa linguagem mais popular, né? Tirando os termos técnicos, que isso aí deixa para o trabalho e tudo mais. Mas foi, assim, uma iniciativa que a gente apenas abraçou e foi. Agora, a gente viu que tá dando resultados, né? Já tivemos algumas participações especiais aí. A última, se eu não me engano, foi com... Não, depois da mulher teve mais um, não teve, Eliane? Teve com o pessoal do Adote uma Empresa Júnior, com o Maurício. Isso, então, assim, tá sendo bem legal gravar esse podcast. E foi uma ideia, assim, que a gente não tinha... Eu acho que não tinha aquela certeza. Tipo assim, vai dar certo. A gente só foi e fez, entendeu? Então, assim, e é uma coisa diferente. A gente, lá na escola, na faculdade, a gente não vê muitas pessoas das geociências fazendo algo voltado para as geociências, entendeu? Tipo, da iniciativa deles, né? A gente vê mais ou menos alguém participando de alguma coisa, de algum evento, de alguma coisa assim, mas a ideia a partir deles e tocada para frente, é muito raro a gente ver isso, né? Então, assim, foi uma causa que a gente abraçou e seguiu em frente. Pode continuar, Leonardo. Pegando um gancho no que ele antes tinha falado, a geologia, depois que a gente começa a compreender, a gente vê a real importância dela na sociedade, tanto na questão social, né, quanto na questão econômica. O lado econômico, ele é muito forte dentro do curso e dentro do contexto geocientífico, de uma maneira geral, porque são os pilares da nossa economia hoje no Brasil, né? Principalmente uma economia extrativista e tal, que a gente nós somos muito dependentes, né, de commodities, minerais, de matérias-primas, petróleo, e isso está atrelado à geologia, tanto como
fonte científica, né? Tanto da produção quanto da transformação disso depois em bens minerais, quanto na parte social, porque grande parte do Brasil, né, principalmente nas áreas urbanas, a gente está com um problema grande de desenvolvimento urbano que não está, né, coerente com as normas atuais, principalmente moradias em áreas instáveis, né, que a gente fala que é área de risco. Então, assim, praticamente metade dos brasileiros que vivem hoje em grandes aglomerados e tal, eles sofrem desse risco geológico. E é uma coisa muito distante, né, das pessoas, esse conhecimento científico. Então, a gente buscou uma forma, né, de tentar levar conhecimento para a grande massa no geral, de uma maneira que a gente conseguisse desmistificar, né, aquela história da pedra sobre a pedra, né? Tá sendo um caminho árduo, mas a gente acredita que, assim, 1% a gente vai conseguir mudar, né, durante essa caminhada. E você, Jean? Bom, então, a geologia, eu acho que ela é importante para a sociedade, porque, né, não só como geologia, mas como as outras geociências também são muito importantes, porque eu acho que quando você conhece o seu planeta, né, o seu espaço, tudo, tudo começa a fazer sentido. E eu acho uma pena, né, a geociência não ser tão divulgada assim. Por exemplo, eu te falei que eu sou de Patos de Minas, né? E aqui tem um domo aqui próximo, sabe? Que com atividade vulcânica. E eu creio que o Jean, sei lá, de 8 anos de idade, adoraria ter acesso a essa informação, sabe? De não teve algum tipo de atividade vulcânica aqui perto da minha cidade, sabe? E quando eu descobri isso, quando na faculdade mesmo, eu já fiquei todo empolgado. E, né, não só a questão disso, que a geologia é importante, igual os meninos estão falando também, né, em áreas urbanas, sabe? Eu acho que é um conhecimento muito válido para ser aplicado, né, para a gente ter esse tipo de conhecimento. E, enfim, né? E eu acho que com ultramáficas a gente pode disseminar isso de uma forma mais tranquila, mais acessível, né? Mais como é que eu posso falar? Ponderada? Não sei. Mas é uma forma que, né, a gente... Mais descomplicada, né? Isso, mais descomplicada, né? É uma forma mais sutil para quem tem interesse e quem já conhece também a própria geologia, né? Quer ver alguma coisa. E é isso, né? Geologia é uma ferramenta, é uma ciência que marcou muito nossa vida. O Jean falou um negócio agora que me lembrei de uma situação que tinha, quando eu era criança, no bairro onde eu morava, atrás tinha um lugar que a gente chamava de Lagoa Azul. Que tinha lá, tinha uma lagoa, a gente pulava lá das pedras, caía lá mergulhando e tal. Há alguns anos atrás disseram, olha, tem uma pedreira ali para avaliar, vamos lá nessa pedreira, vamos lá. Quando a gente chegou lá, falou, ué, aqui é Lagoa Azul. O pessoal falou, não, é uma pedreira. Eu tomava banho no SAMP da pedreira, a água era cristalina lá, azulzinha, por conta do calcário que filtrava aquele negócio todo. Rapaz, eu já brincava aqui quando era criança, agora que eu tô sabendo que isso é uma pedreira desativada. Né? O Jean falou um negócio muito legal aí, que como criança gostaria de ter sabido que aquilo foi uma formação geológica e tal, né? Como a Eliane disse, a gente está muito próximo da mineração, e esse jeito que o Ultramáficas faz de levar esse conhecimento, como o Jean disse, Leonardo, de forma bem descomplicada, de forma simples. E eu acho bacana que, por exemplo, se a gente tivesse um investimento no Brasil mais em geoturismo, né?
Tem um livro que eu li já há bastante tempo, já quero conceitos do geoturismo, de diversidade, ia ter um novo nicho aí, careta mesmo, para o geólogo, de mostrar, olha, gente, a importância disso aqui, né? Isso aqui está tão próximo, tudo que você está fazendo tem uma ligação com essa formação, tem uma ligação com a segurança que a gente tem, né? Aí, fazendo também mais um gancho com isso que eu falei com a nossa próxima pergunta, né? Vocês até meio que já responderam, mas como é que vocês veem assim que está sendo a aceitação do podcast Ultramarcas? Porque eu vejo, eu falo isso pela minha experiência, né? Eu estou com 2 anos aí no podcast da mineração, sempre tem feedbacks aí de áudio, algumas pessoas que dizem que nem conhecia mineração, depois quando escutaram o podcast começaram a entender mais. Como é que está sendo esse feedback que vocês ficam recebendo do Ultramarcas? Já vem pessoas de outras áreas que vocês nem esperavam falar com vocês? Johnny, assim, o nosso podcast ele fez 1 ano recentemente, no dia 26 de fevereiro, contando aí com o primeiro episódio. E só agora, na verdade, a gente começou a receber feedback do pessoal. E geralmente são pessoas já da área que entram em contato, fala sobre a iniciativa, agradece, fala que achou bacana e tal. E pessoas fora da área, pelo menos no meu caso, que eu recebo feedback, é mais amigos mesmo que falam, nossa, que legal! No episódio de vulcão mesmo, cara, eu não sabia que magma ela lava quando saía e tal, né? E no episódio que a gente fez sobre quarentena também, que a gente dá dicas do que assistir e tal, a pessoa, nossa, eu não sabia que tinha esse anime, igual tem um anime recente que chama Doutor Stone, né? Que é basicamente uma aula de geologia ali. Falando, nossa, bacana, eu comecei a ver porque vocês indicaram, eu estou aprendendo muito, é verdade que isso, acaba perguntando. Então, os feedbacks estão sendo a partir de agora. A gente também está sendo notado a partir de agora, que a gente está, querendo ou não, investindo mais tempo no podcast, porque antes, estudando, com TCC, essas coisas, estavam um pouco apertado. Né? E como a gente que faz tudo, porque esse trabalho é um trabalho voluntário e também um trabalho interativo para a gente se diverte fazendo isso aqui, falando sobre e tal, então a gente faz tudo, né? Eu sou geóloga, mas eu também já fui designer, na verdade eu sou designer gráfico, né? Mas eu não sou tão atuante assim, então eu acabo fazendo a edição, criando arte, fazendo um textinho, né? Os meninos me ajudam aí com o que pode também, criando material para postar no LinkedIn, no Instagram, esse tipo de coisa. Então, agora a gente está demandando mais tempo e está chamando atenção e está recebendo atenção também, né? Graças a você chegou até a gente, tá? O Maurício também chegou até a gente. Então, a gente está começando a crescer, começando a fazer amigos também. Então, assim, o feedback até agora está sendo muito bom. A gente explorou tanto feedback, fala, gente, manda um recadinho para a gente, manda um e-mail, manda um direct lá no Instagram, fala com a gente saber que tem alguém aí escutando, por favor, e tal. E o pessoal começou a fazer isso agora. Aí no Instagram, a gente também reformulou, né, recentemente ele, colocando algumas coisas mais simples. Exemplo, a geologia por trás de um lápis, né? A geologia, praticamente tudo que a gente tem na cozinha, na sala, tudo vem proveniente de um bem da geologia, né? Seja ele primário ou secundário, direto ou indireto. Então, assim, cidades que moram longe de mineração, por exemplo, elas muitas vezes nem sabem que a mineração existe, né? Daquela forma. Diferente de uma cidade que fica do lado de uma mineradora, né? Que ela tem mais contato com a mineração, sabe como é que funciona mais ou menos e por aí vai. Então, assim, o nosso contexto de como produzir os podcasts, como apresentar nossas matérias no Instagram, além de ser voltada para a população, ela é de uma forma assim bem assim leve, né? Igual o Jean tinha falado anteriormente. Então, assim, nós levamos
coisas do nosso dia a dia, né, que a gente vai estudando, para as pessoas. Por causa que, apesar de ser uma ciência muito antiga, muitas pessoas não conhecem, né? Então, assim, eu acho que foram pouquíssimas pessoas, dá para contar nos dedos de uma mão, que acertou o que o geólogo faz. Então, assim, toda vez a minha avó, ela liga e fala assim, você está fazendo o que mesmo? Aí eu vou lá e falo, vó, estou fazendo geologia. Ah, e faz o quê? Geografia? É geografia? É geografia? Não, vô, não é geografia, é geologia. Tá, mas qual a diferença? E o engraçado não é só avó. Minha irmã, meus primos, tudo, eles não sabem. Acho que se eu chegar ali agora e perguntar para um ou dois primos assim, o que é geologia, acho que mesmo eu convivendo aqui dentro, eles não sabem o que é. Entendeu? Não sai, casa que sempre fala assim, ah, tá, é isso. Mas ninguém era trabalho. Então, assim, a gente vê que além de antiga, né, é uma área até hoje, infelizmente, bem meio desconhecida, né? Outra coisa também é se vai dar emprego, né? Mas isso dá emprego? Isso tem emprego para isso aqui? Você vai conseguir? Que é uma das preocupações assim enormes, assim. Nossa, mas você vai conseguir aqui? Leonardo, pode falar. Eu recebo alguns feedbacks assim sobre o podcast. Tem gente que eu fico até com vergonha, que fala assim: Nossa, sabia que você falava tão bem sobre certos assuntos. Nunca imaginei você conversando sobre isso. Porque no nosso dia, né, a gente é muito fechado, né? Às vezes sempre tá com a cara fechada, ou tá correndo, tá com pressa, porque tá trabalhando, porque tá sem tempo para poder se dedicar a outros tipos de assunto. E a gente sempre, quando a gente estava junto, a gente nunca gostava, nem sempre ficar falando de geologia, né? Ah, vamos falar de coisa legal, né? Como se diz, né? Que parece que a gente está falando de trabalho o dia inteiro. Então, como a gente conversava muito sobre anime, sobre coisas no mundo nerd e tal, porque isso também é um ponto em comum que a gente tem, né? Que todo mundo era um pouco nerd de certa forma, né? A gente saiu um pouco do clichê, que a gente gostava muito de desenho animado, animes, universo da Marvel, aquela coisa toda. Então a gente sempre juntava para falar sobre isso. E o feedback veio porque muitas das pessoas, olha pra você ver, o Homem de Ferro, né? Muitas pessoas não conheciam, pelo menos, esse meu lado, né? Que não entendiam muito bem minha profissão, minha escolha. Então o podcast também ajudou a desmistificar isso. Que eu saí um pouco do meu universo geek, né? Que meu negócio era só Naruto, Naruto, Naruto. Aí depois as pessoas começaram a me ver de outra forma. De certa forma, até amadureceu a gente um pouco também, né? Porque a gente consegue expor o nosso lado profissional também um pouco dentro disso, faz com que a gente saia daquela zona de conforto, né? Que a pessoa deixa de enxergar a gente como um colega e passa a enxergar a gente como um profissional. Então o podcast também trouxe isso à tona, foi bacana esse feedback. E você, Jean? Então, dos feedbacks que eu tenho do Ultramáticas, bom, atualmente eu tô mais off, assim, de rede social, não ando divulgando muito, mas eu tenho amigos muito próximos que gostam de podcasts. Lógico, eu envio para aqueles amigos também que é meio curioso, assim, mas para os amigos que gostam mais de podcast é mais fácil enviar, que, tipo assim, quando sai o episódio, ele manda o link. Aí, quando eu lembro, aí eu mando para eles. Eles escutam, dão feedback, anotam termozinhos para usar, sabe, em frase, igual eu e os meninos fazem mesmo, sabe? Fica brincando comigo. Então, eu acho que é uma interação muito boa, assim, com o público que gosta de podcast também, sabe? Tá aprendendo essas coisas novas e trazendo comentando com a gente, né? Trazendo à tona. E desculpa a gente pelo nervosismo, porque uma coisa é a gente ficar falando no microfone pro nosso podcast, uma coisa é a gente estar vendo todo mundo assim, mas praticamente é isso, sabe?
O feedback que eu tenho é de pessoas mais próximas que realmente estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo. E é isso. Ô, Johnny, negócio que... Pode aqui falar, Lucas. a gente conversando, você vê assim, como toda hora a gente ri, né? Nós quatro conversando. Por causa que sempre quando a gente vai comentar sobre alguma coisa, algum episódio, alguma coisa do tipo, a gente sempre liga um fato, um poder, um justo, alguma coisa assim, com da geologia, né? Então, assim, tanto é que a gente fez um podcast sobre isso, por causa que a geologia assim está tão presente no nosso dia a dia ocultamente, né? Mas só que tudo que quando a gente estuda a parte da geologia, depois que a gente vê, tudo está ligado a isso, né? A Eliane, o Leonardo, eles acompanham muito também os mesmos animes que a gente vê. O Jean também, fã de Pokémon. Então, assim, depois que a gente começou a estudar, a gente viu que tudo por trás estava envolvido ali no mundo da geologia. Uhum. Não, você falou um negócio muito interessante. Eu também sou fã do Naruto, meu filho também está acompanhando, mas só a gente lembrando, né, que os elementos básicos, né, o Doton, que é a terra, Futon, que é o vento, Katon, que é fogo, Raiton, que é o raio, Suiton, que é água, Bokuton, que é madeira. Então, toda aquela questão geológica dos animes, como você falou, né, começar a ver com outros olhos, começa a entender essa parte que é bacana e mostrar também a sociedade que a gente está presente. Biologia, mineração está presente em tudo, né? E eu acho interessante. Opa, pode falar, Ana. Desculpa, o japonês em si, se você parar para pensar, lá eles respiram geologia, né? Você tem vulcão, Exato. você tem um serviço geológico que funciona, você tem muita coisa. O pessoal lá é terremoto, a vida deles é muito mais dinâmica, eles conseguem enxergar melhor a utilidade da geologia do que nós, né? Eles vivem a geologia, né? Nós, nesse país cratônico, estável, já a geologia nossa tá morta, como se diz, né? Agora lá eles estão vivos, né? A placa lá tá balançando todo dia. Mas é verdade Exatamente. mesmo. Países que estão mais suscetíveis, né, a desastres naturais, principalmente relacionados à geologia, né? Com certeza eles, né, têm mais conhecimento, né? Eles são mais informados do que a gente, do que como função do terremoto, assim como, né, igual em cidades que são polos de mineradora, eles sabem mais de mineração do que alguma pessoa que mora quilômetros de uma cidade que tem uma mineração, né? Então, né, é incrível. E como você gosta de Naruto, eu acho que esse Dr. Stone aí que os meninos tanto falam vai te agradar muito, porque Eu já vou anotar aqui para assistir com meu filho. é só feedback positivo que a gente tem sobre esse anime, viu? Uhum. Não, e um negócio interessante que vocês falaram sobre a criação do conteúdo, né? Me lembro lá quando que a Eliane falou também, desde o primeiro episódio, quando eu tive a ideia de criar o podcast da mineração, também eu não sabia como fazer nada. Eu também já era consumidor de podcast, eu saía do trabalho, ligava lá no carro para ficar ouvindo, baixava do celular. Aí foi quando eu pensei também em criar o podcast da mineração, não tinha nenhum outro que falasse de mineração, ou 100% de mineração, 100% de geologia. E foi difícil também criar o texto, depois criar um roteiro, criar um padrão. Digo, pronto, agora, depois do quarto episódio que eu falei, pronto, acho que agora a gente já tem o padrão. Aí depois, e aí, o que aqui vai ser agora? Vamos fazer uma entrevista, vamos fazer um quadro apresentando. Aí foi ano passado que migrou para o YouTube, né? Eu já tinha feito algumas coisas para o YouTube, mas não tinha focado podcast, a mineração no YouTube. Tanto é que no YouTube é o canal da minha empresa, que é a Mini Innovations, que é um dos produtos dela, é o podcast, que está lá inserido. Vejo que vocês têm canal também, mas vocês pensam em migrar futuramente para um canal do YouTube? O Jean já falou que fica aí fora das câmeras e tal, mas eu acho que é o fluxo natural, assim. O que é que vocês acham? Vocês têm essa ideia de migrar para um canal? Inicialmente, a gente postava o áudio lá também, só com a nossa logomarca.
Mas aí, acaba que no podcast a gente tem mais liberdade para colocar uma música, Isso, colocar um tema diferente, e no YouTube não dá, porque a gente toma muito strike, e até o canal ser cancelado, né? Aí a gente parou de postar as coisas por lá, né? E dando foco somente nos agregadores de podcast mesmo, Spotify, Google Podcast, esses outros aí. Mas a gente pensa em fazer algo diferente para o YouTube, né? Mas aí vai demandar um pouco mais de conhecimento. Hoje, quem faz a edição sou eu, uma edição bem básica do conhecimento que eu tenho, Isso mas não trabalha retado. dá demais. E para o vídeo precisaria de um capricho maior, precisaria aí de mais conhecimento, né? Então a gente teria que investir mais tempo nisso. Mas a ideia é de ir para o YouTube, só com uma temática diferente, de levar uns trabalhos de campo, igual nosso primeiro trabalho de campo foi numa pedreira na Serra do Gandarela, onde a gente conseguiu ter acesso a um fóssil de 2,5 bilhões de anos. Olha que coisa maravilhosa. Onde, estudando isso, se eu não estivesse estudando, eu nunca teria acesso a isso. Então, por que não levar esse acesso às pessoas? Se a gente for lá, só lá e gravar, não vai dar ruim. A gente vai estar gravando, não vai estar retirando a amostra nem nada. Então, por que não mostrar isso, mostrar como é o trabalho de campo do geólogo, mostrar essas maravilhas e acaba até mesmo incentivando aí o geoturismo. Fala, poxa, quando a pandemia acabar, vamos lá na Serra do Gandarela ver isso aí? A gente, vamos lá conhecer a cidade, né? É uma ideia para o futuro, a gente não sabe muito bem quando a gente vai poder aplicar isso, mas a gente tem sim esse desejo. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Como eu falei para vocês, é um bate-papo bem descontraído, mostrando aí o podcast Ultramáficas para todo mundo que escuta aqui nosso podcast da mineração, tanto do Brasil quanto fora dele. Foi uma grata surpresa para mim aqui no final de 2020, quando a gente recebeu que estávamos quase entre os 100 podcasts de ciência do Brasil. Espero que esse ano a gente já esteja entre os 100. Alcançamos aí mais de 11 países, então tenho certeza que o Ultramáficas também está nesse caminho. E vocês que estão escutando aqui pelo podcast da mineração, sigam o pessoal lá no Instagram do Ultramáficas, tá nas principais plataformas de podcast do Brasil e também do mundo, que Spotify é mundial. Não marque lá no Instagram dele, #Viva o Podcast da Mineração, que é para vocês mostrar que estão participando lá, são nossos ouvintes e estão participando lá do podcast Ultramáficas também. E, pessoal, deixa a mensagem final aí para os nossos ouvintes. Pode começar, Eliane. Então, primeiramente, gente, muito obrigada por terem cedido o tempo de vocês para estar nos ouvindo, isso é muito importante. Quanto ao que o Johnny falou, a gente está super aberto, acessível. Se você é da área ou se você não é da área, mas tem uma dúvida, manda para a gente pode avaliar, fazer um podcast sobre, e aí você vai estar participando juntamente com os Ultramáficas lá. É @Ultramáficas para todo canto, tá, gente? É muito fácil de encontrar, tem site, é só lançar Ultramáficas, o Google só tem isso, não tem como errar, tá? Então, muito obrigada novamente e espero vocês lá no Ultramáficas. Muito obrigado, Johnny, pelo convite. Esperamos também crescer, quem sabe aí o ser ouvido fora do país também. Mas continuaremos aí até então, disseminando a geociência, né, para as pessoas leigas. E, enfim, muito obrigado. Leonardo? A gente até queria falar sobre os telespectadores, nós vamos deixar para uma próxima. Foi muito... Pode falar, Leonardo, fica à vontade. Se Deus quiser, né, a gente vai... O caminho natural mesmo do nosso podcast é ganhar as telinhas, né? A gente vai se estruturar, ganhar mais força e no futuro breve a gente vai estar também lançando mídias aí no YouTube. Agradecer, tá, pessoal, essa oportunidade. Está sendo muito bacana para nós estar participando de um projeto tão grande igual esse. Assim, eu fico muito feliz de coração mesmo que o nosso projeto tá conseguindo caminhar, sabe? Isso é muito gratificante para mim, para Eliane, para o Jean, para o Lucas.
nós somos amigos em primeiro lugar, sabe? E isso para nós é uma diversão. Então, assim, muito obrigado. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. Quero agradecer também aos meus minha equipe, né? A nossa equipe das Ultramáficas, essas 3 pessoas maravilhosas que sem eles, eu acho que meu curso de biologia teria sido um pouquinho mais chato. Mas com eles as coisas fluíram muito bem. E graças a eles, a todos eles, né? A gente está, né, nesse projeto, a gente está engajando no que a gente gosta. Né, as coisas podem ser até um pouquinho difícil no início, mas eu acho que com a companhia deles tudo muda. Então, o meu segundo agradecimento vai para eles. E bom, eu quero convidar todo mundo também a conhecer o nosso podcast, reforçar esse convite, né? A gente faz com uma intenção, né? Como eu já disse, que é uma intenção mais tranquila, uma intenção uma didática mais tranquila também, né? Então, espero que vocês apreciem esse episódio aqui com o Johnny e vocês possam dar esse apoio para a gente, que vai ser muito importante. E muito obrigado novamente. Gostaria de deixar para vocês os meus parabéns pelo podcast Ultramáficas, tá? E sempre eu falo para as outras iniciativas que participam aqui desse quadro Podcast Animação Apresenta, que quando parte de alunos que vão se tornar profissionais, tenho certeza que vão ser profissionais diferenciados, porque a atividade de levar conhecimento é uma atividade muito nobre e do jeito que vocês estão fazendo é muito bacana. Parabéns, vida ao longo a Ultramáficas, tá? Pessoal, novamente, se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Está vindo aí o Interconnected Mine Experience, que é o congresso online de mineração, que é criado por nós também no Mine Innovations. Esse ano com o tema Jornada do Conhecimento, onde evoluímos do online para o virtual. Criamos o Centro de Convenções 100% virtual, voltado para a mineração. Então, vai ser uma experiência totalmente inovadora na área de eventos online. Já temos confirmado aí palestrantes nacionais e internacionais, todos dessa área de mineração, geologia, inovação. Então, conta com a presença de todos vocês do Ultramáficas também estão todos convidados, tá certo? Então, novamente, muito obrigado aí pela participação. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Johnny. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, pessoal.